Já consideramos as características das 5 primeiras dispensações. Temos observado como Deus, desde o princípio da raça humana, tem estabelecido diferentes dispensações. Em cada uma delas, Ele tem revelado progressivamente aspectos do seu caráter e do seu propósito eterno. Agora chegamos à 6ª dispensação, a mais significativa para nós, pois é nela que vivemos atualmente. Esta 6ª dispensação é especialmente importante porque reúne, com maior clareza, tudo o que foi progressivamente revelado nas anteriores. Vemos aqui a concretização daquilo que antes eram apenas sombras e figuras. Por exemplo, na 2ª dispensação, Deus indicou que o caminho para a reconciliação entre o pecador e Ele seria através de um sacrifício substitutivo. A figura do sacrifício aceitável e sem pecado apontava para algo maior. Agora, nesta dispensação presente, vemos o cumprimento dessa figura. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, como lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Novo Testamento confirma que Jesus Cristo morreu por nós. Ele é o substituto de todo aquele que crê. Como está escrito, Ele se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos. Aqueles que nele creem, que o aceitam como substituto, têm livre acesso à presença de Deus. Na 3ª dispensação, vemos que Deus revelou algo mais do seu caráter. Através de Noé, Ele mostrou que é um Deus de misericórdia e de graça. Quando avançamos para a 6ª dispensação, esta verdade se torna ainda mais evidente. Na carta aos Efésios, capítulo 2, somos lembrados da nossa condição de perdidos e rebeldes, mas também lemos que Deus é riquíssimo em misericórdia. Pela sua graça, somos salvos mediante a fé. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação sempre foi pela graça, desde os dias de Abel. Nenhum dos salvos no Antigo Testamento foi salvo pela lei, nem por boas obras. Sempre foi pela graça e sempre será. Contudo, nesta dispensação atual, essa verdade está sendo revelada com especial clareza. É por essa razão que muitos se referem a ela como a dispensação da graça. Retornando ao Antigo Testamento, vemos ainda mais revelações progressivas de Deus. Na 4ª dispensação, por exemplo, Ele revelou o seu desejo de habitar no meio do seu povo. Por isso, ordenou a construção do tabernáculo e, mais tarde, a edificação da casa de Deus em Jerusalém. Em Isaías, capítulo 56, versículo 7, lemos: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E, de fato, o Senhor habitou ali, mas tudo aquilo era uma sombra da realidade futura. Hoje, na presente dispensação, a habitação de Deus no meio do seu povo é uma realidade espiritual. Essa é uma característica marcante da nossa época. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, o Senhor Jesus disse: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E em Efésios, capítulo 2, versículo 22, lemos: No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja local é chamada, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, de a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Somos edificados como uma casa espiritual, composta por pedras vivas, como está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Tudo aquilo que foi mostrado em figura nas dispensações anteriores é agora vivido com clareza nesta 6ª dispensação. Portanto, ao olharmos para trás, vemos um Deus que revela, em cada tempo, mais de si mesmo. Mas agora, nesta era em que vivemos, a revelação é plena quanto ao caminho da salvação, quanto à sua graça abundante e quanto à sua presença no meio do seu povo.
Além das verdades que já foram reveladas em parte ao longo das dispensações anteriores, temos revelações especiais nesta sexta dispensação, conhecida como a dispensação da graça. Uma dessas revelações está registrada na carta aos Efésios, capítulo 3. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala claramente sobre a revelação que recebeu da parte de Deus neste tempo específico da graça. Ele afirma que esse conhecimento não foi revelado em séculos passados, mas que agora, neste período atual, foi revelado pelo Espírito de Deus aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é essa revelação? Que os gentios são coerdeiros com os judeus, formando ambos um só corpo. Esta é uma das verdades centrais desta sexta dispensação, a revelação da unidade de judeus e gentios em um único corpo. Para compreendermos melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. Nas primeiras dispensações, Deus tratava com toda a humanidade, sem distinção de povos. Mas, ao chegar à dispensação da promessa, Deus escolheu um homem, Abraão, e colocou de lado o restante da humanidade. A esse homem, Deus prometeu que dele faria uma grande nação. Em seguida, na dispensação da lei, Deus separou essa nação descendente de Abraão, o povo de Israel, dentre todas as nações da terra. Essa nação foi escolhida para ser a sua propriedade peculiar, um povo sacerdotal, uma representação de Deus entre as demais nações. Contudo, nesta sexta dispensação, Deus não escolhe mais uma nação ou um homem individualmente. Em Efésios, capítulo 2, é revelado que Deus removeu a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Aquela parede que separava a nação privilegiada dos demais povos foi derrubada. E agora, a partir dos dois, Deus faz um novo homem, um só corpo. Assim, a sexta dispensação é marcada pela formação deste corpo, que é a sua igreja. Se voltarmos ao capítulo 1 de Efésios, vemos essa verdade mencionada nos versículos finais. O apóstolo Paulo mostra que Deus exaltou seu Filho, Jesus Cristo, e o constituiu como o cabeça deste corpo. E esse corpo é a igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. No capítulo 1, Paulo apenas introduz esse tema, mas nos capítulos seguintes ele desenvolve essa verdade tão importante. Na dispensação da lei, Deus tinha uma nação como instrumento de testemunho. Agora, neste tempo da graça, ele tem a igreja, que é o corpo de Cristo. Os gentios, que antes estavam longe, sem promessas e sem direitos, agora se aproximam de Deus. E os judeus, que antes estavam mais próximos por causa das promessas, agora, juntamente com os gentios, são convidados a participar deste novo corpo, através da cruz de Jesus Cristo. É importante observar que esse corpo não é uma nação. Uma nação é uma organização, mantida unida por leis, decretos e instituições humanas. O corpo, por outro lado, é um organismo vivo, unido por uma vida comum. Os membros deste corpo permanecem juntos, não por força de regulamentos, mas por possuírem uma mesma vida espiritual, a vida de Cristo. E neste corpo não existem distinções sociais, culturais ou religiosas. Como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e também em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Essa é, portanto, a grande revelação da graça de Deus nesta dispensação. Um só corpo, formado por todos os que creem, unidos pela vida que procede de Cristo, sendo Ele mesmo o cabeça sobre todas as coisas. Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo declara que cada pessoa salva nesta dispensação faz parte do corpo de Cristo. Esse corpo foi formado através do batismo no Espírito Santo, conforme está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13.
Nos dias de hoje, ouvimos muitos no meio religioso falarem sobre aquilo que chamam de o batismo do Espírito Santo. No entanto, a expressão batismo do Espírito Santo não aparece nas Escrituras. O que encontramos na Palavra de Deus é o batismo no Espírito Santo. E essa diferença é fundamental. O Espírito Santo nunca batizou, nem batiza e nunca batizará ninguém. Pelo contrário, é o Senhor Jesus Cristo quem batiza no Espírito Santo, como revelado nos Evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista menciona 3 tipos distintos de batismo: o batismo em água, o batismo no Espírito Santo e o batismo em fogo. Ele declara: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Analisemos esse versículo com atenção. João Batista diz: Eu vos batizo com água. Aqui, o batizador é João e o elemento é a água. Em seguida, ele afirma que aquele que viria depois dele, ou seja, Jesus Cristo, batizará com o Espírito Santo. Nesse caso, o batizador é Jesus Cristo e o elemento é o Espírito Santo. Portanto, é incorreto afirmar que o Espírito Santo é quem batiza, pois o texto deixa claro que é Jesus Cristo quem realiza esse batismo. Quanto ao batismo em fogo, muitos confundem os 2 batismos mencionados por João Batista. Há quem pense que batismo no Espírito Santo é o mesmo que batismo em fogo, chegando a pedir tal batismo em oração. Contudo, se lermos com atenção o contexto de Mateus, capítulo 3, entenderemos o real significado desse fogo. No versículo 10, João fala de uma árvore que, não produzindo frutos, será cortada e lançada ao fogo. Essa árvore representa o pecador que não produz fruto digno de arrependimento e, por isso, é condenado. No versículo 12, João volta a mencionar o fogo. Ele diz que o Senhor limpará sua eira, recolhendo o trigo no celeiro, mas queimando a palha no fogo que nunca se apaga. O trigo simboliza os salvos, recolhidos para o celeiro celestial. A palha representa os que não creram, lançados no inferno. Portanto, no versículo 11, ele anuncia que Jesus Cristo batizará no Espírito Santo e em fogo. E nos versículos 10 e 12, vemos a explicação. A árvore estéril e a palha são lançadas ao fogo. O contexto inteiro trata do juízo sobre os incrédulos. Sendo assim, o batismo em fogo é uma figura do juízo eterno, o fogo do inferno. João Batista estava diante de uma multidão mista, composta de crentes e incrédulos, e sua mensagem foi clara. Vocês sabem que eu vos batizo com água, mas virá outro, mais poderoso do que eu. Ele batizará a todos. Os que crerem, ele batizará no Espírito Santo. Os que não crerem, ele batizará no fogo do juízo eterno. Esse ensino é confirmado ao examinarmos os paralelos nos outros evangelhos. Tanto em Mateus quanto em Lucas, encontramos a referência à árvore sendo cortada e lançada ao fogo, a palha queimada no fogo e ao batismo em fogo. No entanto, em Marcos e no Evangelho de João, não há menção à árvore, à palha ou ao batismo em fogo. Isso reforça a distinção. O batismo no Espírito Santo é para os que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, e o batismo em fogo representa a condenação eterna daqueles que recusam crer. Essa compreensão clara e contextual dos textos é essencial para não confundirmos o dom do Espírito com o juízo do inferno, e para pregarmos com fidelidade o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus estava prestes a se despedir dos seus discípulos, e no versículo 5 ele disse: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Gostaria que notasse algo importante. Tanto nos Evangelhos, quanto aqui em Atos capítulo 1, sempre que se fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, a linguagem é de algo que ainda iria acontecer. Por exemplo,
ele vos batizará com o Espírito Santo. E novamente aqui, sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, trata-se de uma promessa futura naquele momento, algo que ainda não havia se cumprido. No contexto de Atos, essa promessa estava prestes a acontecer, como o próprio Senhor Jesus afirmou, não muito depois destes dias. Já em primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 e 13, encontramos uma mudança significativa no tempo verbal. O apóstolo Paulo escreve: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Aqui, Paulo não está falando de algo futuro, mas de algo que já aconteceu. E observe que ele inclui a si mesmo ao dizer todos nós, mostrando que isso se aplica a todos os crentes, não apenas aos coríntios. Em outras ocasiões, ele usava expressões como todos vós, para se referir diretamente aos leitores, mas agora ele se inclui na experiência. Todos nós fomos. O tempo verbal é passado. E qual foi o resultado desse batismo com o Espírito Santo? O versículo 13 de 1 aos Coríntios, capítulo 12, responde com clareza: fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Isso significa que o batismo com o Espírito Santo foi o meio usado por Deus para formar a sua igreja, o corpo de Cristo. É importante esclarecer que o batismo com o Espírito Santo não tem relação com os dons espirituais concedidos aos crentes. Ele não é um dom, nem mesmo o dom de falar em línguas. Tampouco é uma experiência que devemos buscar após a conversão. O batismo com o Espírito Santo foi um evento histórico que ocorreu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e não se repetirá. Assim como a nossa salvação foi consumada no Calvário, quando Jesus Cristo se ofereceu uma vez por todas, e esse sacrifício jamais será repetido. Da mesma forma, o batismo com o Espírito Santo também aconteceu uma vez e não se repete. Naquele dia, o corpo foi formado, e todos os que creem desde então foram incluídos nesse corpo através dessa obra. Nunca mais será necessário formar o corpo de Cristo novamente. Portanto, não há outro batismo com o Espírito Santo a ser buscado ou esperado. Tentar repetir essa obra é o mesmo que tentar repetir a obra do Calvário, o que é impossível. Espero que esta verdade seja compreendida com clareza e que não sejamos enganados por aquilo que vemos ou ouvimos ao nosso redor. A nossa fé deve estar firmada unicamente na palavra de Deus, como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todos os salvos foram incluídos nesse corpo de Cristo por meio do batismo com o Espírito Santo. Isso significa que todo aquele que crê, todo aquele que é salvo, faz parte desse corpo espiritual. Essa verdade gloriosa é desenvolvida de maneira mais profunda na Epístola aos Efésios, especialmente no capítulo 3. Aí aprendemos que essa realidade não foi revelada nos tempos passados, nos séculos anteriores, mas agora foi manifestada. Deus está formando este corpo, que é a igreja, e se você é salvo, então você pertence a esse corpo de Cristo. Cada pessoa que foi salva por meio da fé no Senhor Jesus Cristo é agora um membro do seu corpo. No entanto, antes disso, estava espiritualmente morta, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Cada membro do corpo de Cristo tem um valor imensurável para o Senhor. Isso nos leva a lembrar de Saulo de Tarso, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele perseguia os cristãos, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para a prisão. Mas, ao se aproximar de Damasco,
ouviu do céu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. O Senhor Jesus Cristo não perguntou por que ele perseguia os crentes ou o povo dele, mas se identificou diretamente com os que estavam sendo perseguidos. Cada ataque feito a um cristão na terra é sentido pelo Senhor Jesus Cristo no céu. Isso revela o quanto somos unidos a Ele e o quanto Ele nos considera sua propriedade peculiar. Essa união com Cristo deveria afetar profundamente a forma como nos comportamos dentro da igreja local. Quando falamos mal de um irmão ou desprezamos uma irmã em Cristo, estamos, na prática, ferindo o próprio Cristo, pois cada crente é parte do seu corpo. Isso exige de nós cuidado, reverência e amor mútuo. Devemos demonstrar aos membros do corpo de Cristo o mesmo amor que temos pelo Senhor Jesus Cristo. De nada adianta cantar e declarar que o amamos, se não somos capazes de amar e respeitar aqueles que pertencem a Ele. Além disso, se somos membros do corpo de Cristo, temos uma garantia gloriosa, a salvação eterna. Um membro do corpo de Cristo não pode ser separado dele. O Senhor mesmo afirmou em João capítulo 10, versículo 28, Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A vida eterna não depende do nosso desempenho, mas da promessa infalível do Salvador. Ele acrescenta ainda nos versículos 29 e 30, Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Essa é a segurança do crente. Pertencemos a um corpo do qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, e nada poderá nos separar dele. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo nos chama à prática dessas verdades, dizendo: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele afirma que há um só corpo e que esta unidade foi formada pelo Espírito Santo, por meio do batismo no Espírito. Devemos nos empenhar com diligência para preservar essa unidade. O verbo procurar, usado aqui, indica esforço intenso. Não é algo opcional. É uma responsabilidade de cada crente manter a unidade que já foi formada pelo Espírito Santo. Essa unidade é indivisível e qualquer atitude que vise dividi-la é pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, na oração registrada em João capítulo 17, rogou ao Pai, pouco antes de ir para a cruz, para que todos os que lhe foram dados fossem um. Ele diz nos versículos 20 e 21, E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Essa oração mostra o desejo profundo do Senhor por unidade entre os seus. Formar ou apoiar denominações religiosas humanas vai contra esse princípio. O sistema denominacional divide visivelmente o povo de Deus e contradiz a verdade do corpo único de Cristo. Quando falamos contra o denominacionalismo, não estamos atacando pessoas, mas denunciando um sistema que promove a divisão entre os que o Senhor deseja ver unidos. Devemos rejeitar aquilo que divide e nos empenhar naquilo que guarda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Novo Testamento oferece uma expressão prática dessa verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: Ora, vós sois corpo de Cristo e membros em particular. Ele se refere ali aos cristãos de Corinto, os quais ele havia chamado anteriormente de Igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aqueles crentes reunidos localmente eram considerados corpo de Cristo naquela localidade. É importante observar que no texto original grego de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, não há o artigo definido antes da palavra corpo. A versão mais exata seria: Vós sois corpo de Cristo,
e não o corpo de Cristo. O corpo, com artigo definido, é a totalidade de todos os salvos, desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento. Todos esses formam o corpo de Cristo no sentido universal. Já a igreja local, reunida em determinada cidade, tem o caráter de corpo e deve expressar essa unidade na prática. Cada igreja local funciona como um corpo, onde o único cabeça é Cristo. Não há lugar para outro cabeça terreno, seja ele chamado de pastor, padre, bispo ou qualquer outro título. Um corpo com duas cabeças é um corpo anormal. Portanto, a direção da igreja local pertence exclusivamente a Cristo, e o Espírito Santo distribui os dons e usa os membros conforme a sua vontade. A igreja deve funcionar em submissão a essa direção celestial. O Novo Testamento é claro, só há um corpo de Cristo. Formar outro corpo ou promover divisões é agir contra a vontade de Deus. O nosso dever é trabalhar diligentemente para preservar a unidade que o Espírito Santo criou e, assim, glorificar o Senhor Jesus Cristo, o nosso cabeça. Em todas as dispensações que vieram antes, vemos um padrão. Todas terminaram de forma triste, com fracasso e juízo vindo da parte de Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, entendemos que esta atual dispensação da graça de Deus não será uma exceção. Ela também terminará em juízo. As cartas apostólicas do Novo Testamento trazem avisos claros e solenes a respeito do fim desta dispensação. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé." Isso é extremamente sério. A palavra apostatar significa abandonar a fé que antes se professava. Este texto não descreve o estado do mundo, mas sim da própria igreja, daqueles que um dia estiveram entre os crentes, confessando a mesma fé, mas que agora se afastam dela. Esta primeira carta de Paulo a Timóteo, como ele mesmo escreve no capítulo 3, foi endereçada ao homem de Deus para que soubesse como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a igreja local. E imediatamente após esse ensino sobre a conduta na igreja, o Espírito Santo adverte, de maneira clara e direta, que alguns, mesmo dentro desse contexto da igreja local, abandonarão a fé. Eles negarão as verdades que outrora proclamavam. Pior ainda, darão ouvidos a doutrinas de demônios. Quando passamos à segunda epístola a Timóteo, percebemos que a situação se torna ainda mais grave. No capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve que esses homens resistirão à verdade, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Esses dois, mencionados no livro de Êxodo, se opuseram à palavra de Deus, que foi transmitida por meio de Moisés e Arão. Eles apresentaram imitações, sinais que pareciam verdadeiros, mas não eram. Com essas falsificações, resistiram à autoridade divina. E o Espírito Santo diz que, nos últimos dias, o mesmo tipo de resistência acontecerá. A verdade será combatida com algo que parece verdadeiro. O engano se tornará tão sutil que, aos olhos humanos, parecerá aceitável. A apostasia não virá de forma grotesca, mas por meio de uma aparência de piedade. Já no capítulo 4 desta mesma epístola, Paulo escreve que esses homens não suportarão a sã doutrina. Procurarão mestres conforme os seus próprios desejos, que digam aquilo que querem ouvir. Terão ânsia por doutrina, mas rejeitarão a doutrina sadia. Estamos vivendo exatamente estes dias. A apostasia já está em curso. Muitos, que até poucos anos atrás pregavam com fidelidade as verdades do Novo Testamento sobre a igreja local, agora rejeitam esses ensinos. Preferem apresentar um modelo mais atrativo, mais palatável, inspirado em práticas das denominações humanas. Assim, por meio dessa imitação, resistem à verdade bíblica. Mas para onde isso está nos levando? O livro do Apocalipse revela o destino final dessa apostasia.
Nos capítulos 17 e 21 do Apocalipse encontramos um contraste impressionante. No capítulo 17, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças se aproxima de João e o convida, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Já no capítulo 21, esse mesmo anjo convida João novamente: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Em ambos os capítulos, João é chamado para ver uma mulher, linguagem simbólica usada na profecia. No capítulo 17, trata-se de uma mulher impura e no capítulo 21, de uma mulher pura. A mulher do capítulo 21 representa a verdadeira igreja, a esposa do Cordeiro, pura e fiel. Já a mulher do capítulo 17 representa a igreja apóstata, corrompida pela infidelidade, pela mistura com o mundo, pelo abandono da verdade. Ela é chamada de meretriz e identificada com a Grande Babilônia. Note a diferença de termos usados pelo Espírito Santo. A igreja falsa é chamada de grande, mas nunca é chamada de santa. A igreja verdadeira, por sua vez, é chamada de santa, mas nunca é chamada de grande. A Nova Jerusalém é chamada de Santa Cidade, conforme Apocalipse capítulo 21, e nunca é chamada de grande. Ainda que algumas versões da Bíblia, como a corrigida, tragam o termo grande cidade em referência à Nova Jerusalém, trata-se de um erro de tradução. A palavra grande não se encontra nos manuscritos originais gregos para esse versículo. A ênfase ali é em sua santidade, não em seu tamanho. Portanto, ao olharmos para o futuro profético, vemos claramente o fim da apostasia. Aqueles que hoje se afastam da verdade e constroem sistemas religiosos com aparência de piedade, mas sem fundamento na palavra de Deus, estão pavimentando o caminho da Grande Babilônia, e o seu fim já está revelado. Apocalipse capítulo 17 mostra que Deus mesmo permitirá que a besta e seus aliados destruam essa falsa igreja. Mas, em contraste glorioso, a verdadeira igreja, aquela que permanece fiel ao Senhor Jesus Cristo, terá um destino eterno de glória indescritível. Ela será apresentada como a esposa do Cordeiro, a santa cidade, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo, e habitará para sempre na presença de Deus.